Olá, oitavo ano, aqui é o professor Júlio. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Como nós ainda não podemos ter a aula presencial, temos que fazer o isolamento, nós vamos dar continuidade ao nosso ensino à distância, nosso EAD, né? Com o sistema escritor, que é o capítulo 8 do livro de vocês, lá na página 134, tá? Continue se cuidando, continue lavando as mãos, usando o álcool em gel aí, e vamos dar continuidade no conteúdo. Vamos começar a falar aí um pouquinho de sistema escritor. Qual que é a função dele? Eliminar os resíduos das reações químicas que ocorrem dentro das células, no processo de metabolismo, né? Formando assim o que nós chamamos de urina. O corpo humano, 70% dele é composto de água, onde 2/3 está presente dentro do interior das células, que é chamado de líquido intracelular, e 1/3 fora das células, que é chamado de líquido extracelular. Em média, nós ingerimos 2,5 litros de água, 2,5 litros de água por dia, né? E esses 2,5 litros de água, nós podemos ingerir como? Bebendo a água propriamente dita ou até mesmo por meio de alimentos. Nós necessitamos desses 2,5 litros de água diariamente aí para manter o nosso metabolismo. A água que nós bebemos, ela vai chegar no nosso intestino, onde ela passa para a corrente sanguínea, né? Se houver pouca água nas células, ela vai atravessar a parede dos capilares sanguíneos para o líquido extracelular e destes para as células, assim estabelecendo o equilíbrio entre líquido intracelular e extracelular. Né? Voltando, se houver pouca água nas células, essa água vai atravessar as paredes dos capilares sanguíneos para o líquido extracelular, né? Fora da célula, e deste para as células. Eles vão do extra para o intracelular. Então, assim vai equilibrar, ter um equilíbrio entre esses dois líquidos aí, intracelular e extracelular. Se nesse momento que ingerimos mais água, se nesse momento nós ingerirmos mais água, ela vai se acumular no plasma, né? Então, se a gente beber água em excesso, vamos dizer assim, vai ter água em excesso no plasma sanguíneo. E ela vai ter que ser eliminada. Quando temos água em excesso, ela tende a ser eliminada. O controle da quantidade de água no nosso organismo, ele é realizado por ação de um hormônio que é chamado de hormônio antidiurético, representado pela sigla ADH, tá? Ele que controla a quantidade de água no nosso organismo. Ele atua nos rins. Nós vamos entender isso aí mais à frente. A excreção. O corpo humano ele produz substâncias que são feitas durante nossas atividades celulares, né? Muitas dessas substâncias nas atividades celulares, elas não são aproveitadas pelo nosso organismo, porque muitas vezes essas substâncias elas podem ser até tóxicas para o nosso organismo. Então, o processo de eliminação desses resíduos pelo corpo é conhecido como excreção, tá? Então, tudo aquilo que é tóxico para o nosso corpo é chamado de excreção, são as excretas, né? Assim, a excreção é responsável pela manutenção do volume e da composição do volume hídrico no corpo do indivíduo. Gravem isso aí. Excreção é responsável pela manutenção do volume e pela composição do volume hídrico no corpo do indivíduo. Vamos entender aí o que são as excretas. A denominação excreta é utilizada somente em relação às substâncias que passam pelas células, ou seja, que são produtos de atividade celular. Passou pelas células antes de ser eliminada pelo corpo, é um produto da atividade celular, é uma excreta. As fezes, elas não são excretas, por quê? Porque elas são resíduos. Ela é o que sobrou da digestão, né? O que sobrou da digestão são as fezes. As excretas, elas são os produtos, o que foi gerado na atividade celular, né? Produto da atividade celular. Então, isso é uma excreta. A digestão são resíduos, né? No meu processo digestivo.
as fezes, aliás, as fezes são resíduos do meu processo digestivo, então é completamente diferente do que nós denominamos aí de excretas. E agora vamos estruturar o nosso sistema urinário. Como que ele é estruturado? O sistema urinário ele produz e elimina a urina, tá? Esse sistema ele é composto de quê? 2 rins, onde é produzida a urina, e as vias urinárias, onde vai passar a urina antes de ser eliminada pelo corpo aí. E quem vai compor essas vias urinárias? Os ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Nós vamos ir um por um aí. Vamos começar pelos rins. Os rins eles se situam na cavidade abdominal, acima da cintura, mais abaixo do diafragma, nosso músculo aí, sistema respiratório que nós já vimos. Existe um rim em cada lado da coluna vertebral, então nós temos em número de 2. Característica morfológica, como que é o aspecto dele? Ele possui uma cor vermelha escura, tem um formato semelhante a um grão de feijão, porém eles são bem maiores, né? Uma pessoa adulta, cada rim pode medir cerca de 10 centímetros de comprimento, 5 de largura e 3 de espessura, tá? E eles se ligam ao sistema cardiovascular. Eles estão correlacionados ao nosso sistema cardiovascular, nossa vascularização aí, nossos vasos sanguíneos, por meio da artéria renal e da veia renal, e também pelas vias urinárias e pelos ureteres. Vamos entender como que os rins funcionam. Cada rim possui aproximadamente 1,5 milhão de néfrons, tá? Quem são os néfrons? Olha na imagem aumentada. Os néfrons, eles são estruturas microscópicas, onde o sangue vai ser filtrado, né? Então, ocorre a filtragem do meu sangue ali nos rins, através dos néfrons, para poder formar a urina. Ele funciona como um sistema cardiovascular, né? Por quê? O sistema cardiovascular, no processo da circulação sanguínea, aproximadamente 1/4 do sangue arterial, aquele que sai do coração, vai entrar nos meus rins, pela artéria renal. Então, dentro dos rins, essa artéria vai se ramificar e vai formar vários vasinhos bem pequenos, que são chamados glomérulos, tá? Vamos dar continuidade. Então, voltando. Cada rim possui 1,5 milhão de néfrons, que são estruturas que vão filtrar o meu sangue, formando a urina, né? Então, os rins eles funcionam junto com o sistema cardiovascular, que vai mandar o sangue ali para os rins através da minha artéria renal, né? Que vai ser filtrado ali pelos meus néfrons. Aí lá nos glomérulos, uma parte do plasma sanguíneo, a parte líquida do sangue, ela é filtrada, formando o que a gente chama de filtrado glomerular. Parte do que foi filtrado, ou seja, meu sangue vai ser filtrado lá dentro dos meus néfrons, né? Dentro dos meus glomérulos, e o que foi filtrado volta para a minha circulação sanguínea. Ele filtrou, é como se fosse um filtro mesmo, gente. Filtrou, aí tipo, a parte mais líquida, que ficou livre de substâncias tóxicas, vai voltar para a minha circulação sanguínea através da minha veia renal. A outra parte que não foi filtrada vai ficar nos rins para formar a urina, que são aquelas partes tóxicas, né? Isso acontece nos néfrons, que são filtros muito eficazes. Então, aquilo que eu falei, eu tenho os néfrons dentro dos rins que vão filtrar o meu sangue. Aquilo que foi filtrado e ficou bom vai voltar para a minha circulação através das minhas veias renais. O que não foi bom vai continuar nos rins para poder formar o que é a urina ali. Dando continuidade. Os meus rins, ele tem algumas partes. Tem o córtex, que é a parte de cima, é a parte externa, né? Parte de fora, vamos dizer assim, onde se encontram os néfrons. Os néfrons estão ali. Estruturas microscópicas onde o sangue é filtrado. É nele que vai acontecer a filtração do sangue para formar a urina. Eu tenho a medula renal. A medula renal, olha aí na imagem,
ela realiza uma reabsorção de substâncias úteis e remoção de substâncias prejudiciais formando a urina. Ou seja, ela vai reabsorver tudo aquilo que for bom, ela reabsorve, ela traz de volta e vai remover aquilo que é ruim. Aquilo que for ruim, ela vai mandar para um canal para ser mandado embora para formar a urina. E eu tenho a pelvis renal, que é a parte final aí dos meus rins, ó. Ali perto da minha veia renal, eu tenho a minha pelve renal. Olha na imagem aí do vídeo. Ela coleta a urina que foi produzida e conduz até os ureteres, que vai mandar a urina para fora. Vamos ver aí. Os rins, ainda falando dos rins antes de chegar nos ureteres, eles são capazes de filtrar uma série de substâncias. Quais as substâncias que foram filtradas ali naqueles néfrons que a gente falou? Resíduos tóxicos de células, como ureia, que é a principal excreta do corpo humano. Resíduos de outras substâncias, como remédios, drogas presentes em excesso no organismo. Alguns remédios têm umas substâncias muito fortes que precisam ser eliminadas do nosso corpo, né? Por isso que quando a gente toma, vamos supor, principalmente um antibiótico, algum remédio assim, um comprimido, uma amoxicilina, a nossa urina dá um cheiro muito forte, porque isso tá com a ureia, tá junto com as substâncias tóxicas da minha urina, né? Isso tudo foi filtrado lá nos meus néfrons. Ela também filtra o excesso de água e sais minerais, os néfrons, os rins, né? Filtram o excesso de água e sais minerais. E também o trabalho desses rins evita que a pressão arterial, ou seja, volume e composição química do sangue, se altera muito, o que poderia colocar em risco a saúde e até mesmo a sobrevivência do organismo, desse ser vivo aí, do ser humano, né? Dando continuidade. As vias urinárias. As vias urinárias, como nós vimos anteriormente, são os ureteres, que são esses tubinhos amarelos aí na imagem. A bexiga urinária, que é essa bolsa aí, mais avermelhada. E a uretra, que é um canal por onde vai sair a urina, vai para o meio externo. Começando pelos ureteres. São dois tubos musculares finos que se conectam com os rins e conectam os rins com a bexiga urinária. Aí na imagem eles recebem essa coloração amarelinha aí. Numa pessoa adulta, esses caninhos, esses tubos aí podem medir cerca de 30 centímetros de comprimento cada um. Eles coletam a urina produzida nos rins e transportam até a bexiga. Essa é a função dos ureteres. Nós temos a bexiga urinária. Vamos ver qual é a função da bexiga urinária. Ela é um órgão muscular elástico com o formato de uma bolsa, que está situado na parte inferior do abdômen, onde desembocam os ureteres, né? A bexiga, a função dela é receber e armazenar temporariamente a urina. Enquanto a urina está armazenada ali, ela fica relaxada, ao passo que a uretra permanece contraída, ou seja, tem a contração da uretra para que o xixi ali, a urina não saia, né? Vamos dar continuidade. Processo de micção. O que é o processo de micção? A micção é o ato de urinar, de fazer o xixi, né? Ocorre devido às ações conjuntas do músculo da bexiga e dos esfíncteres urinários. O que são esses esfíncteres? São como se fossem dois elásticozinhos que eles prendem e soltam a parte final ali para poder ocorrer o ato da micção. A bexiga ela pode reservar em média até 300 ml de urina, podendo reter até mesmo 800 ml. Aí vamos para a uretra. A uretra ela é um tubo também muscular que conduz a urina da bexiga para fora do corpo. A uretra feminina ela é menor, ela mede cerca de 5 centímetros de comprimento e transporta somente a urina. A uretra masculina ela mede cerca de 20 centímetros e transporta para o interior do corpo a urina e o esperma, mas nunca ao mesmo tempo. Ela é maior porque ela percorre todo o corpo do pênis ali, se vocês observarem,
né, na imagem. Vai depender de acordo com o tamanho do pênis do homem aí, né? E ela conduz tanto o esperma quanto a urina. Mas eles nunca vão expelir, eles nunca são eliminados ao mesmo tempo, certo? Quando ocorre ejaculação, não ocorre o ato de urinar ao mesmo tempo. A formação da urina. Como que a urina é formada? A urina é formada nos néfros, como nós já vimos, né, unidade urinária dos rins, em 3 etapas. O sangue é filtrado, é reabsorvido toda a substância útil e é secretado aquilo que não foi bom. O que não foi bom tem que ser mandado embora, que são as toxinas, né? Filtração. Ocorre nos glomérulos, como nós vimos, diversas substâncias, água, sais minerais, glicose, aminoácidos, vitaminas e ureia, são filtradas do sangue entrando nos rins. A reabsorção ocorre quando o líquido filtrado que passou para o túbulo renal é reabsorvido de volta pelo plasma e pelos capilares. Plasma dos capilares. E a secreção é feita quando as substâncias que não foram filtradas passam dos capilares para os túbulos renais, tá? Isso tudo aí a gente pode resumir como: ocorre a filtração, os meus rins filtram o meu sangue, todas as substâncias que estão no meu sangue são filtradas, aquilo que foi bom aquilo que foi filtrado, que é a parte líquida, o plasma, pode voltar para o meu sangue, e aquilo que for de toxina tem que ser eliminado, tem que ser secretado. Essas são as etapas de formação da urina aí. Pessoal, esse é o tema da excreção. Irei mandar para vocês exercícios e trabalhos sobre esse conteúdo também. Vai cair na prova. Se tiver alguma dúvida, quiser tirar algum ponto que não ficou bem claro, comentem no vídeo que eu vou responder, tá? No mais é isso, se cuidem, continuem aí estudando bastante para nós termos sucesso nesse ano letivo, tá bem? Um abraço do professor Júlio.